Chegamos na lição de número 8 deste primeiro trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Ezequias Soares, onde nós estamos trabalhando sobre o tema Em Defesa da Fé Cristã. A aula de hoje, lição 8, que cai no dia 23 de fevereiro, vai trabalhar sobre um tema apologético. Jesus viveu a experiência humana. E é claro que você pode iniciar essa lição de uma forma extraordinária, lendo as passagens bíblicas que o próprio texto oferece para você. Primeiro você vai trabalhar com o texto áureo, que se localiza em Mateus capítulo 4, versículo 23. Também é fundamental você realizar a leitura da verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza nos seguintes endereços: João capítulo 1, versículos 43 ao 51, depois Mateus capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma das nossas aulas e ficar atento aos nossos materiais postados aqui para você. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Você encontra todos esses recursos aqui no YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, e você pode me acompanhar também pelo Instagram. A minha oração é que o Senhor fale contigo através da palavra nessa aula em nome de Jesus. Na lição de hoje, a nossa abordagem bíblica para entender exatamente mais uma vez esse conceito da divindade de Jesus e, ao mesmo tempo, na aula de hoje, nós vamos abordar com vocês sobre a humanidade de Cristo, descrevendo que Jesus é 100% humano, teve experiências e relações humanas também. É fundamental que você observe que nós já estamos finalizando exatamente o conceito a respeito da pessoa de Jesus, historicamente falando. Na lição 9, a próxima lição, nós vamos dar o pontapé conhecendo a respeito da pessoa do Espírito Santo e observando esse conceito a partir da Trindade nos artigos históricos, documentos históricos fornecidos pela própria igreja. É também importante que você observe que desde o nascimento de Jesus, através da concepção virginal de Maria, nós entendemos que Jesus ele é o Filho de Deus encarnado, mas ao mesmo tempo compreendemos que pelas Escrituras ele teve experiências humanas. Já para você iniciar bem a sua aula, inicie apresentando algumas bases bíblicas. Pega o caderno e a caneta aí para poder anotar. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 23. É um texto que vale a pena você ler junto com os teus alunos, exatamente para evidenciar essa relação do nosso Senhor Jesus em ser Deus e ao mesmo tempo humano. Nós não estamos escrevendo essa ideia de semideus, não é uma visão grega aqui, mas é uma visão bíblica que estamos trabalhando com vocês, compreendendo tanto a humanidade de Jesus como a sua natureza divina. Também é fundamental você observar algumas passagens que vão te ajudar a entender essa evidência da verdadeira humanidade que Jesus teve. Jesus ele possuía um corpo humano. Vamos para o texto. Lucas capítulo 2, versículos 40 e 52. Não deixa de ler esse versículo também. Jesus também estava sujeito às limitações físicas como a fome. Mateus 4, versículo 2, vale a pena você ler. Jesus também teve sede. João capítulo 19, versículo 28, também descreve essa humanidade de Jesus sendo demonstrada no texto. Jesus também se sentiu cansado como você. João capítulo 4, versículo 6, você pode ler. Jesus também passou pela morte. Observe o texto de Lucas capítulo 23, versículo 46. E Jesus ele também teve uma genealogia, uma árvore genealógica terrena. Olha para o texto de Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 5, que vai fundamentar isso. Ele cresceu em graça, sabedoria e conhecimento. Isso quer dizer que ele passou pelas experiências que toda criança tem
Ao entrar na escola, olha para o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Vale a pena você ler também esse texto, observando essa ideia que o próprio Jesus tem essas experiências humanas. Também você vai perceber que ele experimentou a tentação, mas não caiu em pecado. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Você pode ler esse texto também. E ele nunca cometeu pecado, como acabei de dizer para vocês, isso fundamentado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Esses eventos testemunham, então, que o nosso Senhor Jesus teve experiências humanas, teve uma humanidade extraordinária. Ele é o Verbo encarnado, como o próprio apóstolo João descreveu em João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Inclusive, no próximo trimestre, nós vamos trabalhar sobre o Evangelho de João, segundo trimestre de 2025, e eu conto com vocês por aqui. Observe como João fala sobre a humanidade de Cristo. A Bíblia ela vai salientar que Jesus ele manteve uma humanidade, ele morreu, ele ressuscitou, e a própria Bíblia faz questão de dizer que quando ele ressuscitou, ele apareceu com seu corpo físico. Lucas capítulo 24, versículo 39, João capítulo 20, versículos 25 ao 27. Ele ascendeu ao Pai, ressurreto, como está escrito também em Lucas 24, 51 ao 56, Atos 1, 9 ao 11, confirma isso para você. E esse aspecto de aparência humana demonstra exatamente a sua humanidade como pessoa. E você percebe também que isso joga por terra aquela teoria de que a carne é vista como um elemento mau. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 1, versículo 31, você percebe que tudo que Deus fez foi bom. É claro que por causa do pecado, a carne passa a ter uma tendência pecaminosa. Mas em Cristo nós vamos perceber exatamente que essa simplicidade da vida terrena não foi corrompida pelo pecado. Observamos também que o próprio Jesus também teve uma vida religiosa entre o seu povo. Lucas capítulo 4, versículo 16, fala sobre as experiências de Jesus. Jesus ele tem uma autoridade divina, mas observe que ele também tem experiências humanas. Primeiramente, nós precisamos levantar algumas questões nessa aula. Vamos observar com vocês diversas implicações teológicas sobre a humanidade de Jesus. Em primeiro lugar, você precisa observar que Jesus, em sua humanidade, ele habilita a sua vida em obediência a Deus, ao plano de Deus. Nós também precisamos habilitar a nossa vida nessa obediência, porque quando nós caminhamos no caminho da desobediência, isso desagrada a Deus. Observe o texto de Romanos 5, versículos 18 e 19 e leia também Hebreus capítulo 2, versículo 17. Em segundo lugar, você vai perceber que essa humanidade de Jesus o capacita como o único mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, mas é o próprio Jesus. Observe o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E por fim, você vai perceber que esse exemplo de Jesus em se tornar humano demonstra então a sua capacidade real e potencial extraordinário para demonstrar o seu caráter como rei, como Messias prometido e como aquele que veio para nos restaurar. Eu espero que o Senhor possa falar com você. E claro, eu quero perguntar a você: você acredita na humanidade de Jesus, nesse Jesus plenamente humano também? Deixa a tua contribuição nesse vídeo, teu comentário é importante. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, você pode fazer isso. Olha, eu tenho um material que vai te ajudar. É através do Facilita EBD, onde você vai encontrar o esboço da minha aula, o conjunto de esboços de todo esse trimestre. Você vai encontrar também o PowerPoint da lição, os slides, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as suas aulas. Observe que é uma assinatura trimestral. E claro que através dessa assinatura você pode ter acesso a todos esses recursos. É muito fácil de você encontrar o nosso material
através do link na descrição desse vídeo ou acessando facilitaebd.com.br. Que Deus abençoe você. E o primeiro ponto da aula de hoje trabalha sobre a experiência humana no ministério de Jesus. Como primeiro ponto da lição, é importante você apresentar uma passagem bíblica. Anote aí. Mateus capítulo 4, 23 ao 25, você percebe que Jesus ele caminhava pela Galileia, pregando e ensinando, curando também os enfermos. Isso fala das suas experiências humanas aqui. E o primeiro subtópico aborda sobre os debates com as autoridades religiosas. De acordo com o pastor Ezequias Soares, o autor da lição, nós vamos perceber que os principais opositores nos evangelhos de Jesus evidenciam, então, pela Escritura, a sua experiência humana. Isso quer dizer que esses principais opositores, sendo eles os fariseus, saduceus, herodianos, grupos doutrinários políticos daquela época, questionavam a autoridade do ensino de Jesus e acabaram evidenciando a humanidade do próprio Jesus. A presença desses grupos no Novo Testamento demonstra também diversos textos específicos onde você percebe o nosso Jesus, não só de forma espiritual, mas física também, com experiências físicas também. Confrontava essas pessoas para demonstrar a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade do reino de Deus. Dá uma olhada no texto bíblico que eu quero te dar como dica, que se localiza agora em Mateus capítulo 22, versículos 15 ao 34. Nós vamos perceber que essa tensão entre Jesus e esses grupos religiosos que levantavam questionamentos a respeito da lei eram confrontados com a visão do reino de Deus sendo ensinada pelo próprio Jesus. A partir das Escrituras, nós vamos perceber que os fariseus eram uma seita que foi construída a partir de conceitos do Antigo Testamento. Essa seita, ela se fundamentava a partir da lei mosaica, das tradições orais, acreditando na ressurreição dos mortos, também na experiência com os anjos. Isso se fundamenta em Atos, capítulo 23, versículos 6 a 8. Você percebe que esse grupo político dos religiosos fariseus sempre apareceram nas Escrituras confrontando Jesus. Aqui você encontra Jesus tendo as suas experiências. Já os saduceus, que é outro partido político também caracterizado como seita religiosa, era formado por grande parte de aristocratas sacerdotais que aceitavam unicamente a autoridade do Pentateuco, negando os livros proféticos, os sapienciais, e negavam também a ressurreição e a experiência com os anjos. Você tem uma base bíblica que vai fundamentar isso. Isso está em Mateus capítulo 22, versículo 23, Atos 23, versículo 8 também. Esses conflitos doutrinários entre eles e Jesus evidenciam exatamente essa natureza humana que Jesus tem. Por fim, você vai encontrar dentro das Escrituras outro partido político que também é muito famoso, conhecido como os herodianos, os seguidores de Herodes ou apoiadores da dinastia herodiana naquele período bíblico que tinham interesse na Palestina. Você percebe que a oposição à popularidade de Jesus, ao ensinamento de Jesus por parte também desse grupo político religioso, evidencia dentro das Escrituras a humanidade e a experiência que Jesus tem. Base bíblica. Anote aí. Marcos capítulo 3, versículo 6, Marcos 12, 13. Então, olhar para as Escrituras e perceber essas fundamentações, esses grupos políticos, é perceber que esses conflitos entre Jesus e esses partidos políticos, essas seitas religiosas, evidenciavam a experiência humana que Jesus tem. A sua experiência em debater, em apresentar as causas do reino de Deus. Ah, isso é muito legal. Eu espero que o Senhor te use. Se você pode, comenta aqui de onde você está me assistindo e de que parte do Brasil você nos acompanha. O segundo subtópico, para a gente avançar, trabalha sobre a vida social e religiosa de Jesus.
Para o pastor Ezequias Soares, o ministério terreno de Jesus revela o seu relacionamento social entre as pessoas, confirmando aí a sua humanidade dentro desse período bíblico em que Jesus viveu entre nós. Pelas Escrituras, nós vamos perceber a atuação pública de Jesus e pelas Escrituras nós vamos conhecer exatamente os seus ensinos no seu cotidiano e, ao mesmo tempo, a sua participação em diversas festas. Celebração de casamento, por exemplo, você vai ver isso lá em João capítulo 2, versículos 1 ao 11. Anote esse texto. Você percebe Jesus também participando de eventos da comunidade, entre as pessoas, entre os pecadores, publicanos, Jesus promovendo a comunhão e relacionamento. Olha para outro texto que eu vou te dar como dica. Marcos 2, 15 ao 17. Lê esse texto também, anote eles aí. Você percebe Jesus escolhendo discípulos para serem os seus seguidores. Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22, Marcos 3, versículos 13 a 19. Jesus não somente ensinava, mas ele tinha esse relacionamento e tinha pessoas do seu círculo íntimo ali. Observe essas pessoas, a exemplo de Pedro, André, você percebe ele convidando o próprio Mateus também para ser seu discípulo. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, você vê essa confirmação, estabelecendo esse reino. Além disso, no Novo Testamento, você vai perceber que vamos encontrar diversas ocasiões onde Jesus tem comunhão com outras pessoas além dos discípulos. A exemplo de ter um relacionamento com um amigo do próprio Lázaro, Marta e Maria, citado em Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42, também João capítulo 11, versículos 1 ao 44. Você percebe também que Jesus ele tinha compaixão e recebia compaixão em diversos momentos. Olhe para o texto de Lucas capítulo 9, versículos 10 a 11. Então, olhar para as escrituras é perceber que no Novo Testamento você encontra um Jesus que tem experiências sociais humanas, evidenciando aqui a sua humanidade, a sua totalidade como característica humana também. Vamos caminhar. O terceiro subtópico agora aborda as características próprias do ser humano, como o pastor Ezequias Soares traz nesse texto da lição. Conforme destaca o pastor Ezequias Soares, você vai perceber que o próprio Senhor Jesus, ele nasce no tempo certo, na hora certa, e ele tem essas experiências e características humanas. Ele é nascido de mulher, conforme a profecia. Observe o texto de Gálatas 4:4, que vai confirmar isso com você. Ele nasce de maneira sobrenatural, através da ação do Espírito Santo, como é confirmado em Mateus 1:18, Lucas 1:35. Você pode estar lendo esses versículos também. Ele possuía características e limitações humanas, como nós já descrevemos para vocês em subtópicos passados, mas volto a citar esses versículos. Lucas 2:40, João 4:6, João 19:28. Também, simultaneamente, a sua concepção miraculosa, você percebe que Jesus é constituído de natureza humana também. Então, na aula de hoje, a gente está observando essa natureza da humanidade de Jesus. As Escrituras fazem questão de dizer que ele possuía um corpo humano, físico também. Lucas 2:52. É um texto que vale a pena você ler, confirmando esse texto com João 1,14, onde você vai perceber que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Outro detalhe que você vai perceber, dentro da Escritura, o testemunho que ressalta essa proximidade, essa vida terrena que Jesus tem, em observar que ele se limitou a essa vida humana também. Nesse sentido, nós vamos perceber diversas implicações onde você encontra pela Escritura a confirmação sendo baseada em Filipenses capítulo 2, versículos 7 ao 8,
Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 17, vale a pena você ler, onde você encontra, como nós estudamos na aula passada, essa visão de ter esse Jesus que é exatamente 100% homem e 100% Deus. E aqui, como explicamos na lição passada, a própria visão do conceito da união hipostática é vista dentro da palavra. Esses textos vão evidenciar exatamente a humanidade de Jesus. Agora nós vamos para o segundo ponto. Mas antes de falar do segundo ponto, eu quero a tua opinião. O que você acha sobre esse tema da aula de hoje? O que você está achando sobre esse trimestre? Deixa o teu comentário aqui, porque outros professores, outros alunos podem apresentar essa tua argumentação em sala de aula e podem aprender com você também. Vamos então para o segundo ponto, onde nós vamos abordar sobre as heresias que negam agora a humanidade de Jesus. No segundo ponto da lição, leia uma passagem bíblica. Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3, onde você percebe que Jesus era conhecido por sua família e pelos seus amigos da sua comunidade. E a primeira heresia que o pastor Ezequias Soares levanta, que nega a humanidade de Jesus, ela parte a partir da visão do apolinarismo. O apolinarismo é um conceito que se constitui em uma antiga controvérsia cristológica. Essa controvérsia nega a humanidade de Jesus. Então é importante você observar que ela é formada a partir da visão de Apolinário, que habitava em Laodiceia, no século IV depois de Cristo. Essa doutrina afirmava e propunha que o ser humano se compõe de um corpo, de alma na questão animal e de um espírito também racional. De acordo com Apolinário, essa visão do Logos divino, ou seja, o nosso Cristo, ele vem então e substitui esse homem racional, implicando agora que a natureza humana de Jesus não estaria completa. Nesse sentido, Apolinário vai defender e vai repercutir esse ensinamento dele em diversos embates teológicos no conceito da história. Ele dizia que essa divindade de Jesus, ela se colocava por cima da humanidade do próprio Jesus, descrevendo que Jesus tinha um corpo, mas o seu espírito e alma foram abafados pelo Logos divino. Nós estamos estudando com vocês exatamente nesse conceito teológico para entendermos que Jesus é 100% Deus, isso é claro, mas ele também é 100% humano. Essa refutação contra Apolinário foi debatida e combatida por Gregório de Nícia, Atanásio e líderes que se levantaram a partir dessa visão da ortodoxia cristã. Aconteceu na história da igreja um concílio em Constantinopla no ano de 381 depois de Cristo. E nesse concílio, o apolinarismo, que argumentava que Jesus não possuía esse aspecto da natureza humana, foi então rejeitado por esses pais apostólicos. E esses apologistas que defenderam em consonância a partir do seguinte elemento, que defendia que Jesus ele assume a sua humanidade e ao mesmo tempo a sua divindade para estabelecer o plano de Deus. Também, neste concílio, você vai perceber esse combate contra a visão de Apolinário, que é rejeitada na história da igreja. Essa controvérsia passa a ser combatida. E é por isso que você precisa observar que a humanidade de Jesus, historicamente e doutrinariamente falando, é plena e completa. Pega isso junto com os teus alunos. Avançando, vamos terminar de explicar isso para você. O segundo subtópico trabalha agora sobre a reação da igreja contra a visão do apolinarismo. De acordo com o pastor Ezequias Soares, essa plena humanidade de Jesus, ela é demonstrada exatamente ao longo de todo o Novo Testamento, como nós estudamos com vocês no primeiro ponto da lição. Passou a ser negada a partir da visão do apolinarismo. E você percebe que nesse
texto bíblico, especialmente de João capítulo 1, versículo 14, essa humanidade de Jesus também é evidenciada e confirmada pelo escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 ao 17. O apolinarismo ele passa agora a ser exatamente negado e combatido a partir do concílio da história da igreja. Nesse sentido, nós vamos perceber que Jesus não apenas conviveu entre as pessoas, mas ele teve relações pessoais, sociais, enfrentou tentações, teve dificuldades, e o escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, vai confirmar isso com você. Essa condição humana que Jesus tem, que é negada pelo apolinarismo. No sentido bíblico, você percebe que o pastor Ezequias Soares olha para o Novo Testamento e descreve Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem também, fundamentado no Concílio de Constantinopla e fundamentado na própria Escritura para descrever exatamente essa prerrogativa que o nosso Senhor Jesus tem essas duas naturezas. O texto que vai te ajudar, Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 12. Você percebe que o próprio Jesus tem autoridade de ressuscitar a si mesmo. João capítulo 2, versículo 19. Sobre tal perspectiva da humanidade de Jesus, nós percebemos exatamente essa visão de compreender que a natureza de Jesus humana também é completa, plena, ao mesmo tempo com a natureza divina. Olha para o texto de Romanos, agora, capítulo 5, versículos 18 ao 19. O fato de Jesus ter vivido entre nós e ter compartilhado essas experiências evidencia a obra salvífica de Cristo no Calvário, como o próprio Novo Testamento confirma e completa também essa obra em nosso coração. Que coisa linda que nós temos aqui. Vamos caminhar. Espero estar ajudando você. Se eu estou te ajudando, deixa teu comentário aqui porque ele me ajuda também. E o like também, tá? O terceiro subtópico do segundo ponto trabalha agora sobre outro conceito. O monotelismo é outro conceito herético que vamos compreender com vocês. O monotelismo é uma doutrina que surgiu no decorrer da história próximo ali ao sétimo século, da própria história da igreja cristã. Esse conceito defendia, então, uma única vontade. A ideia de mono traz ideia de única vontade. Isso quer dizer que a natureza humana de Jesus não possuía vontade nenhuma, porque o monotelismo defendia que somente a vontade divina de Jesus era estabelecida em sua caminhada, mesmo a caminhada humana aqui. Esse conceito acaba, então, colocando em xeque e tentando trabalhar contra as duas naturezas que Jesus possui. No sentido bíblico, nós vamos perceber exatamente que isso cai por terra. E na história da igreja, olhando para trás, os concílios históricos vão confirmar o combate contra esse tipo de visão. Um concílio que vai combater exatamente isso é o Concílio de Calcedônia. No ano de 451 da nossa era cristã, que faz questão de escrever exatamente essas duas naturezas, a humana e a divina do próprio Cristo. O monotelismo vai defender essa ideia de que somente a natureza divina de Jesus, ela é estabelecida e está acima da natureza humana, abafando a natureza humana. Em contrapartida, você percebe que esse conceito cai por terra. Mas quando nós olhamos em uma perspectiva bíblica também, nós vamos perceber exatamente que a Bíblia vai demonstrar essa natureza humana e divina do próprio Cristo. Outro concílio que vai ajudar a entender isso é o Concílio de Constantinopla, que surge no ano de 680 a 681 depois de Cristo, e ele vai trabalhar exatamente essa ideia que combate esse conceito do monotelismo, em descrever essas vontades distintas do próprio Cristo, para demonstrar essa autenticidade que Jesus tem, de ser 100% Deus, 100% homem,
ter vontade divina e vontade humana andando juntas na sua própria natureza, em comunhão com a visão da união hipostática que nós já estudamos aqui com vocês. Então você percebe que o monotelismo ele é um conceito herético que cai por terra também, que nega a natureza humana de Jesus. Todas essas ideias são então construídas para destruir e negar a natureza humana de Jesus, colocando somente a natureza divina sobre a natureza humana. Mas nós percebemos que pela palavra Jesus teve vontades humanas e teve também vontades divinas, andando juntas. Então, nesse conceito, você percebe que pela palavra nós vamos aprendendo e caminhando juntos para a glória de Deus. Vamos caminhar, finalizando a lição. Terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar como essas heresias se apresentam agora nos dias atuais. No terceiro ponto, é muito importante que você leia uma passagem bíblica, Lucas capítulo 4, versículo 16, onde você percebe Jesus participando dos cultos nas sinagogas. O primeiro subtópico aborda, então, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós. Pela escritura e observando a própria lição, com base nos evangelhos, você vai perceber que Jesus visitou diversos países no Novo Testamento. Entre eles, nós vamos encontrar a região do Egito, a região de Israel, da Fenícia e áreas que pertencem ao Líbano hoje. Então, você percebe que o Evangelho de Mateus vai confirmar essa humanidade de Jesus. Olhe para o texto de Mateus, capítulo 2, versículos 13 ao 23. Jesus, quando criança, foi levado para o Egito. Você percebe Jesus também tendo essas experiências sendo confirmadas nos próprios evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. No contexto de Israel, os evangelhos também vão demonstrar que o próprio Jesus tem essa visão de ter essas experiências de forma extraordinária em territórios do Líbano e da Fenícia hoje. A exemplo de Mateus capítulo 15, versículos 21 e 28, Marcos capítulo 7, versículos 24 ao 31. Você percebe também de forma muito clara esse ministério de Jesus se dando ali na Galileia e confirmando essa visão. Então, pela palavra você confirma isso. Em contrapartida, por que isso é colocado na lição? Porque hoje há heresias que vão surgindo e descrevendo que Jesus, na sua época em que viveu entre nós como humano, esteve visitando outros países, a exemplo do próprio Estados Unidos, a exemplo também da própria Índia, demonstrando então o estabelecimento de novas religiosidades, de novas espiritualidades. Só que a Bíblia não confirma isso. Em sua humanidade, Jesus viveu nessas regiões que citei para você. Essas citações externas, fora desse contexto da própria visão ali do mar Mediterrâneo, dessa visão da própria Palestina, você vai encontrar pela escritura que Jesus não teve essas experiências. Então, nós percebemos exatamente essa visão de entender pela escritura que a experiência de Jesus se limita a esse contexto do mundo bíblico. Fora desse contexto, isso é dado como uma heresia. E isso é confirmado pelo próprio Novo Testamento. Por que se dá isso? Porque existem religiões e comunidades religiosas que se levantam hoje para defender e dizer que Jesus esteve nesses territórios para estabelecer novas religiões. É exemplo do próprio Estados Unidos, onde você percebe que surge ali uma nova religiosidade que é conhecida hoje como os mormons. Então tome cuidado com isso. Na Índia você vai encontrar diversas religiosidades que são apresentadas hoje, descrevendo então que Jesus esteve por lá nesse período histórico e nesse período histórico estabeleceu essa nova religião. Então nesse conceito nós não trabalhamos. O segundo subtópico do terceiro ponto, para que você possa trabalhar em sala de aula, Jesus era visto como alguém também da comunidade. No segundo subtópico do terceiro ponto, o pastor Ezequias Soares agora destaca que Jesus não apenas nasceu no seio de uma família judaica, mas ele também foi inserido nas próprias tradições da sua cultura.
a narrativa dos evangelhos vão confirmar isso. Ele aprendeu da lei mosaica, ele teve essas experiências, ele teve que participar das escolas do seu tempo, a Beit Midrash, a Beit Sefer, onde o próprio Jesus aprendeu a respeito da lei, decorou a lei, viveu essa lei na casa do livro. Ele teve que aprender a respeito da Torá. Isso é confirmado na Bíblia. Vamos para os textos. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Lucas, capítulo 2, também, versículos 22 ao 24. Você percebe dentro da palavra que Jesus teve essas experiências. Na fase adulta, Jesus também teve práticas religiosas do seu tempo. Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 18 e 19, vai te ajudar a entender isso também. E ele teve esse relacionamento com as pessoas, nesse sentido de viver e ter essas experiências, confirmado em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 48. Essa identidade judaica de Jesus é vista dentro do texto. Então você não pode trabalhar um Cristo americanizado, como é propagado aí em determinadas religiosidades. Essa genealogia do Cristo, esse relacionamento que Jesus tem, esse contexto e cultura teológica que ele está inserido, descreve a sua humanidade e a sua característica como pessoa e vida judaica. Eu espero muito que o Senhor possa ter te ajudado através dessa ministração, que o Senhor te edifique e te use na palavra. E se eu te ajudei, deixa teu comentário nesse vídeo também ou indica ele para mais pessoas assistirem a Escola Dominical com a gente aqui em nome de Jesus. Agora eu tenho algumas dicas de leitura para você. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar esse texto para você. Em defesa da fé cristã do pastor Ezequias Soares, vale a pena você ter esse material em mãos para o teu crescimento nesse trimestre. Quero indicar esse meu livro, a Armoteologia, um texto extraordinário, a Doutrina do Pecado, onde você vai encontrar esse material na editora Santorini. Indico para vocês essa lição também, essa revista Obreiro Aprovado, que é um material sensacional da editora CPAD, você encontra no site da CPAD, e a revista Ensinador Cristão para a sua edificação. Eu te aguardo por aqui na próxima aula. Lição de número 9, que vai cair no dia 2 de março. Falando do mês de março, está chegando aí o 11º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer em São Paulo, nos dias 13 a 16 de março. E eu vou ter o prazer de estar participando desse grande projeto também como aluno aprendendo. Espero te ver lá para a glória de Deus. Próxima lição, lição 9, nós vamos aprender sobre o seguinte argumento para a glória do Senhor. Quem é o Espírito Santo? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.